Oi, gente, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre pele, mucosa e sinais de hidratação. Lembrando que no aspecto de pele, a gente também tem que falar de lesões elementares, que tá aqui nesse resumo. Mas a gente vai separar uma aula específica só para esse tema, porque é um tema muito extenso, muito chatinho, muita decoreba. Então a gente vai deixar isso para outra aula, aproveitando que os professores também separaram dessa maneira. Essa daqui é uma aula do M2 e lesões elementares é uma aula do M3, tá? Então vamos começar com pele. Quando o paciente ele chega no nosso consultório, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a integridade da pele desse nosso paciente. Se ele tá corado, se ele tá hidratado, se ele tá com alguma diferença de temperatura do comum. É uma série de fatores que a gente vai analisar na pele. A gente vai começar falando sobre a coloração. A coloração normal, que condiz, né, com o paciente saudável, é uma coloração levemente rósea, sabe? Isso é determinado principalmente pela vascularização da nossa pele. Então, a gente vai perceber alguns vasos que vão irrigar a nossa pele. Lembrando que as mucosas são bem mais róseas do que o restante da pele, mas a gente já vai abordar mucosas daqui a pouquinho, certo? Algumas situações patológicas, ela pode alterar a coloração da pele, certo? Então, as principais alterações da coloração da pele vai se referir à palidez, né, que é a perda dessa cor rosada da pele, a vermelhidão ou eritrose, que já é o comprometimento, né, o agravamento não é agravamento que eu ia falar, é o aumento, né, dessa cor rósea da pele, fica mais vermelha. Cianose, que é a cor azulada da pele. Icterícia, que é a cor amarelada. E albinismo, que é a perda, né, completa da cor da pele. Bronzeamento, que fica uma cor mais dourada. Dermatografismo, que a gente vai ver depois, que é um tipo de aspecto alérgico da pele. E fenômeno de Renault, que é um pouco mais difícil de explicar, então vou deixar para explicar na hora. Mas beleza, vamos começar com palidez. Significa o desaparecimento da cor rosa da pele. A pessoa fica uma cor mais esbranquiçada. Nos pardos e negros, só se consegue identificar palidez nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Então, a gente precisa analisar isso quando um paciente negro ou pardo chegar ali no nosso consultório. O que significa essa palidez? Significa, na maioria das vezes, uma vasoconstrição. A gente pode perceber, por exemplo, que em ambientes frios ou quando está muito frio, as pessoas elas tendem a ficar mais pálidas. Isso é um processo fisiológico do corpo no qual ocorre a vasoconstrição e a pessoa ela para de perder calor de maneira mais exagerada, porque a vasoconstrição ela impede um pouco essa transferência de calor para o meio. Então, é um processo fisiológico do corpo, não tem muitas vezes a ver com questões patológicas, mas aqui em questões patológicas a gente tem aqui estímulos neurogênicos ou hormonais. Então, emoções fortes, susto, choque, episódio de lipotimia. Lipotimia é aquela sensação de que a pessoa vai desmaiar, certo? Redução real das hemácias, né, em caso de anemia. Um dos fatores também para se diagnosticar anemia na clínica é você fazer a análise da cor da pele do paciente. Um paciente mais pálido, normalmente a gente suspeita, né, de anemia, porque se não tem muita hemoglobina, não tem muita hemácia, que dá essa coloração vermelha realmente do sangue, a pessoa ela perde um pouco essa coloração. Isquemias também podem ter, né, causa ali na palidez, que é a dificuldade, né, a dificuldade de chegar realmente ao oxigênio em algumas regiões, a gente fala de isquemia. Agora vamos para vermelhidão.
ou eritrose, que é o exagero, é isso que eu queria, essa palavra que eu queria usar. Exagero na coloração rósea da pele, indica aumento da quantidade de sangue na rede vascular cutânea, podendo decorrer da vasodilatação. Então, em ambientes muito quentes, a gente tende a ficar mais corado, realmente porque há uma vasodilatação ali para permitir uma maior transferência de calor do corpo para o meio. Também tem casos emocionais também que podem causar ali uma ruborização, principalmente do rosto, né? Que é causado por emoções muito fortes, também o fogacho, né? Durante o climatério. Lembrando que climatério é o nome certo para menopausa, sabe? Porque, assim, menopausa, isso aqui é um negócio importante falar que a gente vai abordar também mais pra frente durante as aulas de habilidades médicas. Menopausa é a data da última menstruação, certo? Ali, a última menstruação, ela se refere à sua menopausa. O climatério é aquela fase em que a pessoa ela passa por modificações morfológicas no corpo, devido realmente à falta da menstruação. Então, o climatério é esse período que comumente é chamado de menopausa. Então, durante o climatério, a gente tem esse período de fogacho, que é aquele calor intenso, que ruboriza muito a pele. A gente também tem algumas afecções, né, que podem também promover um aumento, né, da vasodilatação. E também em pacientes febris, a gente também percebe que eles ficam um pouco mais vermelho que o normal. Agora vamos para a cianose. A cianose, ela é a cor azulada da pele das mucosas. A gente também vai ter uma aula só para cianose e só para icterícia, que são duas coisas um pouco mais complicadas do que a gente só falar esses termozinhos aqui, mas eu vou dar uma pincelada, né? Então, ela pode ser generalizada ou localizada. Generalizada normalmente está relacionada a algum processo pulmonar, alguma dificuldade ali respiratória. Já a localizada, ela está determinada principalmente a obstrução de veias ali que irrigam uma região específica. E começou a chover. Ô, glória! Mas vamos continuar aqui. Quanto à intensidade, a cianose é classificada em 3 graus. Ela vai de leve a intensa. O que vai definir se passa de leve para moderado ou moderada para intensa vai ser a experiência do profissional que vai estar ali analisando essa cianose. Há 4 tipos fundamentais de cianose, a gente vai falar um pouco melhor sobre cada um deles. Na aula de cianose está chovendo muito. Tá bom, eu vou sair daqui de perto para ver se não atrapalha no áudio do vídeo. Certo. A cianose central, ela está relacionada realmente à insaturação arterial excessiva. Então, ao consumo normal de oxigênio nos capilares, mas não tem a oxigenação adequada do sangue, certo? Já a cianose periférica, ela é a perda exagerada de oxigênio da rede capilar. Então, há uma dificuldade, há oxigênio no sangue, mas há uma dificuldade de chegada desse oxigênio em certas regiões corporais. Vamos ver o que mais. Cianose mista, que é um mecanismo que mistura a cianose central e a cianose periférica. Existe também a cianose por alteração da hemoglobina, que a hemoglobina ela se une a alguns componentes ali que permitem que ela não se associe ao oxigênio, como por exemplo, aqui a gente fala de alguns medicamentos, né, que pode fazer isso, ou intoxicação exógena por algum patógeno, etc. A icterícia, ela já se refere à coloração amarelada da pele, resultante do acúmulo de bilirrubina no sangue. A gente vai explicar melhor o que é essa bilirrubina, porque tem a diferença de bilirrubina direta e indireta, mas isso também a gente vai explicar na aula de icterícia. Mas as principais causas estão relacionadas a infecções hepáticas. Então, está principalmente relacionado a doenças do fígado, certo? Não confundir icterícia com carotenose.
que também causa, né, a cor amarela da pele. Só que elas têm uma diferença, porque a carotenose é o excesso de beta-caroteno e ela não causa essa cor amarela nas mucosas. A icterícia, ela já apresenta essa cor amarela na pele e nas mucosas. O albinismo se refere à coloração branco-leite da pele em decorrência de uma síntese defeituosa de melanina. Então, a pessoa albina, ela tem ali, né, uma marca genética que define que ela não vai produzir quase nenhum ou completamente zero o nível de melanina. Ela não vai produzir melanina. O bronzeamento, na maior parte das vezes, é artificial, aquele que a pessoa vai tomar um sol lá na praia e consegue o bronze. Mas existem algumas doenças que podem causar naturalmente essa pele bronzeada, que a gente coloca aqui a doença de Addison, que é uma doença decorrente do mau funcionamento das glândulas adrenais, e da hemocromatose por transtornos endócrinos, que alteram o metabolismo da melanina. Então, todos os processos ali relacionados à formação de melanina, se ocorrer algum defeito, pode causar o bronzeamento da pele. Espero que a chuva não esteja atrapalhando o áudio, mas vamos continuar. Dermatografismo, também chamada de urticária factícia. Como eu falei, é um tipo de alergia que caracteriza pelo aparecimento de inchaço após um estímulo. Então é aquela alergia que ela fica aparente na pele, que ela incha e fica demarcado, por isso se chama dermatografismo, porque forma tipo um caminhozinho assim na pele, no local ali onde ocorreu o estímulo. O fenômeno de Raynaud é um tipo de alteração cutânea que depende de pequenas artérias e arteríolas nas extremidades e que resultam em modificações da coloração. Inicialmente observa-se uma palidez, em seguida a extremidade se torna cianótica e o episódio costuma culminar com vermelhidão da área. Então primeiro fica branco, depois azul, depois vermelho. Trata-se de um fenômeno vasomotor que pode ser deflagrado por muitas causas. Mas enfim, esse fenômeno aqui é um pouco complicado de se entender. Eu vou pegar aqui uma foto mesmo do Google aqui que eu achei bem interessante, que ela mostra aqui os processos do fenômeno de Raynaud. E é bem característico mesmo. Se a gente vê isso aqui na clínica, a gente vai saber que é um fenômeno de Raynaud. É muito interessante mesmo. Mas ok, vamos continuar. Continuidade ou integridade. Perda da continuidade ou integridade da pele ocorre na erosão ou ulceração, fissura ou Hagard. A gente vai analisar melhor essa continuidade e integridade nas lesões elementares realmente. Umidade. Pela sensação tátil, pode-se analisar a umidade com razoável precisão. Então, a umidade, a gente vai ali analisar se o paciente está hidratado ou não. Normalmente, pacientes com a pele mais seca não significa que eles não estão hidratados. Pode ser um paciente idoso, principalmente, que tem a pele um pouco mais seca, ou em algumas dermatopatias crônicas, que depois a gente vai analisar um pouco melhor. A umidade aumentada da pele, ela pode ser observada em alguns indivíduos normais ou pode estar associado a febre, ansiedade, hipertiroidismo e neoplasias malignas. Lembrando que... Não lembro o que eu ia falar, vamos continuar. Textura. A textura é avaliada deslizando as palmas digitais sobre a superfície cutânea. Então, a gente vai ali fazer um carinho ali na pele do paciente para a gente definir que tipo de textura está tendo ali naquela pele. Se for uma pele mais lisa, que também é observada em pessoas idosas, também pode significar um hipertiroidismo e áreas recentemente edemaciadas. Então, pode ser algum processo infeccioso. Pele áspera é observada nos indivíduos expostos a intempéries e que trabalham em atividades rudes. Então, aqueles pacientes que podem ter ali algum calinho na mão e tal, ou ali
que ficam expostos, né, ao sol, também tem tendência de ter uma pele mais áspera. A pele enrugada, percebida em pessoas idosas também, após emagrecimento rápido ou quando se elimina o edema. A espessura da pele, a gente vai fazer ali uma dobra cutânea, né? A gente vai ali dar um pinicão na pessoa. Por favor, não faça isso pra doer. Mas pra gente analisar realmente se a espessura ela tá normal ou se ela tá atrófica ou hipertrófica, certo? Lembrando que atrófica a gente também pode ver em pacientes idosos. E hipertrófica a gente vê mais em indivíduos que trabalham expostos ao sol. A temperatura, a gente vai fazer uma análise da temperatura primeiramente usando a palpação com a face dorsal das mãos. Então, com essa parte de trás da mão, a gente vai ali tocar na pele do paciente e sentir se está elevado ou não. Lembrando que temperatura aumentada em apenas uma região específica do corpo normalmente está relacionada a processos infecciosos. Elasticidade e mobilidade são duas coisas que são analisadas juntas, porque tem muito a ver uma com a outra. A elasticidade, ela é aquela que a gente pega a pele e a gente estica e ela volta para o lugar. E a mobilidade é se a gente faz ali, né, a gente faz um círculo ali com a mão e essa pele ela se mexe para todos os lugares, ela não tá fixa num plano mais profundo. Normalmente, se essa pele ela tiver fixa em locais mais profundos, pode estar relacionada a algum tipo de câncer que faz esse tipo de processo, ou até mesmo um processo de cicatrização mais intenso, tá? Pode ser na esclerodermia, elefantíase. Vamos lá, turgor. Turgor é aquela saliência, né, da pele. Então, diminuída a sensação de pele murcha e observação de lento desfazimento da prega. A gente também vai fazer essa prega. A gente vai fazer a prega e vai soltar. Normalmente essa prega, ela vai sumir de maneira mais devagar em pessoas idosas. Então essas pessoas idosas, elas têm um turgor diminuído. E o turgor aumentado normalmente não acontece com muita frequência. Sensibilidade dolorosa. A gente tem dois tipos, que é a hipoalgesia ou analgesia e a hiperestesia. A analgesia, ela se refere à ausência de dor, enquanto a hipoalgesia é a diminuição dessa dor, dependendo do contato. Então, assim, normalmente essa pessoa ela não recebe o estímulo que ela deveria estar recebendo, né? Cerebral para causar uma dor, um incômodo. Isso acontece principalmente ali na hanseníase e neuropatia diabética. E na hiperestesia, a pessoa ela sente mais dor do que ela deveria, dependendo do estímulo que ela recebe. Então, ela recebe um estímulo muito pequeno e ela recebe um sinal de dor muito forte, por exemplo. Isso é como é que fala? Isso acontece principalmente quando se prejudica ali alguns nervos. E aí a gente vai analisar também a sensibilidade tátil e sensibilidade térmica do paciente. Se ele está sentindo bem o toque e a temperatura ali que ele está recebendo. Lesões elementares, que nem eu falei, eu vou falar um pouco mais pra frente, né? Então a gente vai pular isso aqui e a gente vai para mucosas. As mucosas facilmente examináveis a olho nu e sem auxílio de qualquer aparelho são a conjuntiva ocular, então embaixo do olho, mucosas lábio-bucal, lingual e gengival. E a gente vai analisar principalmente a coloração e umidade. A coloração normal é rosa e avermelhada, decorrente da rica vascularização dessa região. Então, a nomenclatura utilizada é mucosas normocloradas. A gente vai utilizar na anamnese, quando a gente estiver escrevendo, esse termozinho aqui, ó, MCHAA, que é de mucosas coradas, hidratadas, acianóticas e anictéricas. Não entendi nada, Giovana. Vamos lá. Mucosa corada. Então, as mucosas estão vermelhinhas. Hidratadas. Então, a gente tá ali um paciente hidratado. Ele não tá desidratado, ele tá ok. Cianóticas, que significa que não tem cianose, não tá roxinha, né, as mucosas do paciente.
E anictéricas, não tem icterícia. Então, o paciente ele tá normalzinho. As alterações da coloração são descoramento das mucosas, mucosas hipercoradas, cianose, icterícia e leucoplasias. A gente vai fazer também a análise desses aspectos de maneira quantitativa usando a escala das cruzes, né? Quanto mais cruzes, mais aparente tá aquele sintoma. É praticamente a mesma coisa da pele, as mesmas causas, e que causam principalmente a cianose e a icterícia, né, nas mucosas, causa na pele também. E, por último, o estado de hidratação. O estado de hidratação do paciente é avaliado tendo-se em conta os seguintes parâmetros: alteração abrupta de peso, alterações da pele quanto à umidade, elasticidade e turgor, alterações das mucosas quanto à umidade, fontanelas, no caso de crianças. O que são fontanelas? Quando a criança ela nasce, um bebê nasce, normalmente ele não tá ali com todos os ossos bem formados. Às vezes ela tem ali que fazer a junção de alguns ossos, principalmente no crânio. Então, fontanelas, a gente fala de junção dos ossos do crânio, que a gente tem ali as suturas, né? Mas as suturas ainda elas não estão bem constituídas, então entre os espaços dos ossos tem muita cartilagem, e essa cartilagem ela se refere às fontanelas, que são essa parte que não tem osso em si, que mais pra frente eles vão se juntar e formar o crânio em si. Mas enquanto esses ossos eles não estão bem consolidados, tem essas fontanelas, que são essas regiões de cartilagem. Alterações oculares e estado geral. Então, beleza. Então, o paciente que ele está hidratado normal, lembrando que pacientes da cor branca, né? Porque a gente não vai conseguir perceber isso em pacientes pardos e negros. Por isso a gente tem que analisar a palma das mãos para ver se eles estão com uma coloração normal. Mas enfim, a pele é rósea, com boa elasticidade, leve grau de umidade, mucosas são úmidas, não tem perda abrupta de peso. No caso das crianças, a fontanela é plana e normotensa e o peso mantém uma curva ascendente. Já na desidratação, a gente tem a diminuição da água e eletrólitos totais do organismo. Isso pode acontecer por vários fatores. A pessoa ela tem uma diarreia intensa, ela vomitou muito, então ela pode se encontrar desidratada. Então ela vai ter muita sede, diminuição abrupta de peso, pele seca com elasticidade e turgor diminuídos, mucosas secas, olhos afundados, que a gente chama de enoftalmia, né? Hipotônicos, que são aqueles olhos que mexem muito pouco, né, para os lados. Fontanelas deprimidas, no caso das crianças. Estado geral comprometido. Excitação psíquica ou abatimento, a pessoa ela fica muito agitada ou completamente abatida, quietinha. E oligúria, que é a diminuição do volume urinário. Então é isso, essa foi nossa aula extremamente gigantesca, fiquei até cansada no final, mas foi isso. Obrigada.